Pesquisadores do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo descobriram que o anticoagulante heparina usado no SUS e também na rede particular tem apresentado bons resultados em pacientes com Covid-19 em quadros mais críticos. A repórter Gislene Lopes tem mais informações. A primeira paciente a usar o anticoagulante heparina no Hospital de São Paulo foi uma senhora que apresentou trombose num dedo e queda brusca de oxigenação. E isso levou a gente a pensar que estava acontecendo um fenômeno trombótico, que a dificuldade no oxigênio de entrar no sangue não era pelo lado do alvéolo, porque o pulmão estava fácil de insuflar, mas pelo lado da irrigação sanguínea. Provavelmente por obstrução vascular que a gente já observava na pele da paciente, uma coisa dessa. Observando isso, naquele dia, como ela já estava apresentando trombose do dedo, ela já tinha indicação de usar anticoagulante, então a gente começou o anticoagulante e a gente foi observando a melhora pulmonar rápida. De 6 a 8 horas, ela foi melhorando a oxigenação pulmonar e o dedinho voltou a ficar rosa, foi melhorando também a perfusão periférica. A paciente se recuperou e está em casa. Com sucesso, o estudo foi feito com mais 27 pacientes. Desses, 25 já tiveram alta ou estão na enfermaria em recuperação. A partir daí, o tratamento começou a ser aplicado em outros pacientes. Isso animou muito a gente. A gente sabe que ele não é um trabalho controlado, randomizado, mas foi um trabalho no meio que no desespero das pessoas que estavam morrendo, a gente começou a fazer uma intervenção clínica que já é feita na UTI, que é a anticoagulação nas situações de suspeita de trombose, e essa intervenção clínica deu resultados e a gente continuou com isso. E eu tenho que falar aqui que eu devo muito aos colegas da UTI, que desde o comecinho foram parceiros nessa história, e a gente tem uma equipe de excelência na UTI do Hospital Sírio-Libanês. A gente tem sempre que prestar atenção se o paciente tem alguma lesão cerebral que possa sangrar, uma lesão gástrica, então a gente toma esses cuidados para as contraindicações dos anticoagulantes. Né? O estudo é pioneiro e está servindo de modelo, inclusive para médicos de Nova York que começaram a usar a heparina no tratamento da Covid-19 após ver os bons resultados aqui no Brasil. O que precisa deixar bem claro é que não é um remédio para se automedicar, porque pode ser perigoso para quem não tem a recomendação. Primeiro, existem anticoagulantes de uso oral, tipo comprimido. Esses não servem. A gente já recebeu paciente com um quadro grave tomando esse anticoagulante, então esse não protege. O que protege é a heparina e seus derivados. Se uma pessoa que não... Porque os pacientes que a gente trata são pacientes que estão em estado de hipercoagulabilidade. Então você vai lá como um cabo de guerra e fala, calma, não precisa coagular tanto, e você puxa um pouquinho para cá. Mas se você está numa normal coagulabilidade, vai lá e toma um anticoagulante, você pode morrer sangrando, você pode ter um sangramento na cabeça, sangramento intestinal e morrer sangrando. Então, de jeito nenhum é um remédio para automedicação. Porque só 10 a 15% dos pacientes vão para essa hipercoagulabilidade. A grande maioria não precisa disso. Está em casa, vai ter uma gripe e vai ficar bem. É só o paciente que fizer hipoxemia, que fizer queda do oxigênio sanguíneo, que é em torno de 15% dos casos de corona. Só registrando, a médica que participou dessa reportagem, Eunara Negre, é de Sertãozinho. E os pesquisadores de São Paulo estão começando uma segunda fase do estudo, que será para usar a heparina precocemente nos pacientes internados para evitar a intubação e também ventilador mecânico. Ao vivo, Matheus Teixeira tem mais informações. Matheus. Bom, Rafael, nós estamos aqui com a pneumologista Renata Arbex, ela vai conversar um pouco com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Renata. A primeira preocupação do pesquisador no Brasil é que a população sai comprando medicamentos sem receita. O principal destinatário dessas descobertas para o combate ao coronavírus deve ser a equipe médica. Boa tarde novamente. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, na verdade, essas descobertas, a ideia é que nós ajudemos a todos. Só que para nós ajudarmos a todos, nós temos que lembrar que essas medicações também têm efeitos colaterais, têm as indicações corretas como qualquer medicação. Então, às vezes as pessoas nesse desespero de tentar se proteger podem se prejudicar e já tivemos alguns casos relatados no Brasil sobre essa corrida inconsistente às farmácias e a algumas medicações. Pelo que lemos e ouvimos, o pulmão é o órgão mais delicado num paciente contaminado pelo novo coronavírus. Enquanto não é possível imunizar todo mundo, descobertas como a que vimos podem ser cruciais?
Sem dúvida, nós estamos aprendendo no meio, todos os dias com essa doença, né? Então, essa descoberta vai nos ajudar, inclusive já está separando alguns pacientes que têm mais um padrão pulmonar, vamos dizer assim, associar, e outro padrão que é esse que evolui com essa coagulação intravascular disseminada. O pulmão, ele recebe o vírus, as vias aéreas recebem o vírus, então é por ali que começa a agressão, mas essa agressão, dependendo de como essa cascata inflamatória acaba gerando no corpo de cada indivíduo, pode originar esse problema da coagulação disseminada. Doutora, pacientes reagem de maneiras diferentes ao mesmo vírus. Logo, é importante a descoberta de diferentes meios de tratamento. Sim. Essa descoberta e esses grupos que já estão sendo relacionados a pacientes que têm mais uma infecção que fica realmente no pulmão ou outro que degringola para essa parte da cascata inflamatória, essa sensibilidade individual, tem que ser muito bem correlacionado o quadro clínico com os exames laboratoriais e a evolução desses pacientes. Não é para todos os pacientes que acabam sendo usados esses anticoagulantes que vieram a ser descobertos aqui no Brasil, não o anticoagulante em si, mas como essa doença pode atingir a cascata de coagulação. Doutora, dos 27 pacientes que estavam sob os cuidados da pesquisadora, apenas 2 continuam na UTI. Dá para se animar com os resultados? Dá sim, né? Uma pesquisa ainda com poucos casos, pelo que nós temos de números na ciência, mas perante o cenário atual, 27 casos com boa evolução, uma pesquisa bem conduzida nesse sentido, sem dúvida é uma luz para a gente, uma felicidade saber que a ciência brasileira pode acabar sendo reconhecida também por mais este evento. Muito obrigado pela sua participação, doutora Renata. Bom, voltamos com vocês no estúdio. Rafael. Vamos ter esperança, né, Matheus? Tomara que dê certo. Obrigado pelas suas informações.